Chegamos trazendo entre os destaques as ações das empresas para auxiliar no combate ao coronavírus. A ajuda vai desde suporte financeiro para hospitais até ações diretas no amparo a comunidades mais pobres. Enquanto isso, os governadores cobram medidas urgentes do governo federal para evitar o caos na economia. Você vai saber por que o ministro Sérgio Moro foi parar nos Trending Topics do Twitter. Como estão os brasileiros que testaram positivo para o coronavírus e o avanço da pandemia no mundo? Israel estuda separar jovens de idosos e o Japão confia na educação do povo para não parar o país. E você, o que vai fazer depois do confinamento? Conta pra gente, participe do ClickTube News. Eu sou Guto Abranches e a nossa edição de hoje está entrando no ar. Você sabe o que é empatia? Pois é, no dicionário a palavra significa capacidade psicológica de entender o que sentiria uma outra pessoa numa determinada situação e de compreender as razões, os sentimentos, as emoções dessa pessoa de maneira objetiva. Meio complicado, né? No popular é saber se colocar no lugar do outro. Na edição de hoje do ClickTube News você vai ver exemplos de empatia a partir de empresas. A gente não está fazendo isso para rotular ninguém. Ao longo da edição você vai entender por que eu estou pontuando esse aspecto. Mas a gente está falando disso porque é uma reflexão importante, sobretudo num momento de quarentena como esse. Empatia, exercitar, colocar-se no lugar do outro, exercitar empatia. Vai pensando aí. Para começar, a gente conta uma história de pai e filho, e para você entender por que ela é relevante, até jornalisticamente, a gente vai iniciar mostrando, de novo, um vídeo que envolve o empresário Alexandre Guerra, que nós já exibimos aqui no ClickTube News. Vamos ver. Você que é funcionário, que talvez esteja em casa, numa boa, numa tranquilidade, curtindo um pouco, esse home office, esse descanso forçado, você já se deu conta que, ao invés de estar com medo de pegar esse vírus, você deveria também estar com medo de perder o emprego? Será que a sua empresa tem condições de segurar o seu salário por 60, 90 dias? Você já pensou nisso? Pois é, gente. Sabe quem não gostou nada do que disse o Alexandre Guerra? O senhor Carlos Guerra, que vem a ser o pai dele e CEO do grupo Girafas, do qual ele é sócio. O seu Carlos exercitou ele sim a empatia, se colocou no lugar dos trabalhadores dele, dos funcionários que estão até em casa, mas estão sim com medo de perder os seus empregos e de ficar sem renda. Olha só o que ele falou. Boa tarde, eu sou Carlos Guerra, fundador do Girafas, presidente do Conselho de Administração, maior acionista e CEO da empresa. Eu estou aqui principalmente para restabelecer a verdade. Muito foi dito ultimamente e a maioria não corresponde ao que a gente faz e acredita. Primeiro, nós não apoiamos este governo. Na verdade, não apoiamos nenhum governo. Nós temos centenas de franqueados, milhares de colaboradores e todos têm um posicionamento ideológico, de pensamento diferente. E nós convivemos com todos harmonicamente. Somos uma empresa pluralista. Preciso dizer também que não autorizamos nenhum porta-voz da empresa a dar declarações em nosso nome. Está autorizado eu e a nossa diretoria e assessoria de imprensa. E nesse momento só está autorizado eu fazer qualquer declaração em nome da empresa. Alexandre Guerra é meu filho e fez gravações de vídeos que nós não concordamos e que pedimos que não fossem conectadas ou vinculadas aos Girafas. Infelizmente, por motivos óbvios, isto aconteceu. Ele estava tentando falar para um grupo de empresários que assessora. Concordamos, no entanto, que para evitar esse tipo de vínculo, Alexandre deixe de ser acionista da empresa e deixe o cargo de membro do Conselho de Administração.
Pois é, gente, só que essa não foi uma iniciativa isolada, única, só do Grupo Girafas, não. Há outras empresas que preferiram, em lugar de ficar questionando o confinamento, arregaçar a manga mesmo, ir lá e ajudar. Aqui no Clicktube News nós decidimos e fazemos questão de não só apoiar essas iniciativas, saudar essas iniciativas, como também trazer essas histórias e mostrar as marcas das empresas e principalmente o que é que elas estão fazendo para colaborar. O Grupo Arezzo forneceu 25 mil máscaras de proteção para o governo do Rio Grande do Sul. A fábrica de bebidas Diagel e a Pernod Ricard anunciou que vai produzir 50 mil litros de álcool gel para doar ao governo do Ceará. A Gerdau se juntou à Ambev num projeto para construir um anexo ao hospital do Mboi-Mirim, em São Paulo, com 100 leitos. A Renner anunciou a doação de 4 milhões de reais para hospitais do SUS em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A MRV vai destinar 10 milhões de reais para a rede hospitalar de Minas Gerais. A Marfrig, produtora de hambúrgueres, vai doar 7 milhões e meio de reais para o Ministério da Saúde. Essas empresas aí se somam, se juntam a outras que até já tinham anunciado a liberação de recursos, de insumos. Há inúmeros casos. Gol, por exemplo, Ambev, os grandes bancos Itaú, Santander, Bradesco. O nosso Clicktuber, nosso parceiraço Armindo Ferreira, tem outras histórias desse gênero, falando das empresas e, sobretudo, do que elas estão fazendo. Vamos ver. É isso mesmo, Guto. Enquanto algumas empresas ficam por aí reclamando nas redes sociais, outras empresas estão arregaçando a manga e fazendo acontecer para tornar a realidade das pessoas muito melhor. É o caso, por exemplo, da empresa HP, empresa que a gente conhece aí por fabricar impressoras, que acaba de liberar uma série de arquivos gratuitos para quem tem impressoras 3D fabricar equipamentos que são utilizados na área de segurança médica, como essa máscara aqui, por exemplo. É só baixar os arquivos, entrar lá no site, baixa os arquivos e imprimir nas impressoras 3D disponíveis nos centros de pesquisa e nos centros hospitalares a um custo extremamente reduzido, uma vez que você não precisa importar esse tipo de equipamento, nem fazer licitações para comprar, apenas imprimir ali no local de trabalho. Outra empresa que acaba de tomar uma iniciativa muito bacana é a Intelbras, uma indústria nacional, que acaba de disponibilizar mais de 150 cursos na internet para formar técnicos para trabalhar com a empresa. Isso mesmo. Além de ter um conhecimento novo, a pessoa também pode ter aí uma perspectiva de poder trabalhar, por exemplo, com instalação de sistemas de segurança na casa das pessoas e ter uma renda aí a hora que toda essa crise passar. Já a Embraer, fica aqui pertinho de mim, na região de São José dos Campos, interior de São Paulo, acaba de anunciar uma série de medidas para trabalhar em colaboração com seus fornecedores. Esses fornecedores englobam a fabricação de peças para a indústria de ventiladores e respiradores, a substituição de componentes importados para ventiladores, o desenvolvimento de sistemas de filtro de alta eficiência para transformação de leitos regulares em tratamento intensivo e o estudo para desenvolvimento de respiradores simples. E a Volkswagen do Brasil está doando máscaras faciais para os municípios das regiões onde ela tem unidade fabril e também está emprestando veículos para esses municípios e para o governo do estado de São Paulo. Pois é, Guto, como a gente pôde ver, várias iniciativas que juntas vão transformar e tornar a realidade das pessoas aí numa realidade melhor. Eu sou Armindo Ferreira, seu amigo geek, para o Clicktube News. É com você, Guto. E você consegue se inspirar nestas iniciativas? Já pensou em se colocar no lugar do outro? Olha que questão, hein? Saiba que quando você não sai de casa, você não só está se protegendo, mas com certeza está protegendo também uma pessoa, mais de uma pessoa da sua própria família, que talvez até não tenha a mesma resistência que você, a mesma imunidade que você. É uma atitude bastante importante nesses tempos. E você, que está se sentindo bem, que está em casa, mas está preocupado com a questão do seu emprego e da manutenção do emprego, todo mundo pensa nisso. Então, será que este momento, esta parada obrigatória aí, não serviria também para a gente pensar em se reciclar? Olha que é uma dica, hein? Vamos ver o que é que diz para a gente a nossa Clicktuber, Juliana Verbonen, do canal Vamos em Frente.
Existem duas situações para este período: profissionais que conseguem de alguma forma continuar trabalhando remotamente e para esses não muda nada, e aqueles que exercem atividades que obrigatoriamente têm que estar nas empresas. Para este segundo caso, as empresas podem dar férias ou usar esse período como banco de horas. As férias podem ser individuais ou mesmo coletivas. O aviso de que será considerado um período de férias deve ser feito 2 dias antes de começar a valer, e o período mínimo é de 5 dias. O pagamento também tem uma regra especial para esse período de reclusão pelo coronavírus. Pode ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte. E os pagamentos do 1/3 de férias podem ser feitos no fim do ano junto com o 13º salário. Se a pessoa for recém-contratada, é permitido antecipar o período de férias. Se a empresa preferir, pode usar a reclusão para banco de horas, tanto para abater o que já existia, quanto exigir que os profissionais compensem depois. Neste caso, são no máximo 2 horas extras por dia, distribuídos em até 18 meses após o término do estado de calamidade. E o grande temor dos profissionais: redução de salário. De acordo com a Constituição, não é permitido reduzir salário. Guto. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse que vai reavaliar até segunda-feira o prosseguimento desse confinamento imposto pelo coronavírus. Pelas contas do governador, do governo do estado, o déficit do Rio de Janeiro já chega a 10 bilhões de reais, 10 bi com B de bola, e o estado não pode parar. De acordo com Wilson Witzel, só é possível para o Rio de Janeiro manter o confinamento com a ajuda do governo federal. Se o governo federal, até segunda-feira, não apresentar algo que dê esperança para que as pessoas possam saber que não vão morrer de fome e não vão ter um cataclisma nas suas vidas, vai ser muito difícil continuar com essas medidas protetivas, porque nós não podemos pedir para as pessoas ficarem em casa, não podemos falar para que as empresas fiquem fechadas, se quem tem condições de socorrer, que é o governo federal, e tem dinheiro para isso, não tomar as providências. E o governador de São Paulo, João Dória, que ontem bateu boca com Jair Bolsonaro, disse que espera medidas emergenciais do governo federal. Deu até prazo, 72 horas. Mas esperamos também do governo federal o apoio, como foi solicitado pelos governadores. 26 governadores estiveram reunidos ontem, virtualmente, e hoje o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinou a carta também. Portanto, agora a totalidade dos governadores do Brasil assinaram a carta que está sendo encaminhada neste momento ao presidente Jair Bolsonaro, com a solicitação de recursos para os estados para priorizar exatamente os microempreendedores, as pequenas empresas e os mais vulneráveis, aqueles que precisam de ajuda e proteção social neste momento. Já o ministro Paulo Guedes, por sua vez, tem se reunido com os governadores com certa frequência, mas a única sinalização mais direta até o momento foi a destinação de 150 bilhões de reais para ajudar no enfrentamento do coronavírus. Só que a expectativa que se formou é por anúncios de medidas não só para ajudar os estados, o que já é importante, mas também para ajudar o setor produtivo, de maneira a manter os empregos, permitir que os brasileiros continuem tendo renda, permitir que as pessoas, inclusive, possam pagar as suas contas. Dia 30 está chegando, os boletos também. A gente viu agora há pouco no ClickTube News o setor privado brasileiro, empresas brasileiras se organizando para poder ajudar o combate do coronavírus, seja produzindo máscaras, ajudando na infraestrutura, na logística. As empresas estão se mobilizando para isso. No mundo, o G20 anunciou hoje uma injeção de recursos de cerca de 5 trilhões de dólares. Isso dá 25 trilhões de reais para levantar a economia por causa do coronavírus. Só os Estados Unidos vão investir 2 trilhões. A gente falou sobre isso um pouquinho ontem. Vai investir em manutenção de emprego, vai investir em renda mínima para trabalhador, vai investir em dilatação do período de salário e desemprego. E outros países também. O Japão, por exemplo,
está pensando em algo em torno de 10% do PIB. Um estudo que foi feito hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia mostra que o Brasil está na rabeira. A gente está discutindo uma liberação de algo em torno de 450 bilhões de reais, isso dá mais ou menos 2% do PIB brasileiro. E isso muito recurso que já estava contando no orçamento e está sendo antecipado. Quer dizer, antecipação de receita já estava prevista no orçamento brasileiro. Enquanto isso, a Inglaterra vai colocar algo em torno de 17% do PIB, a Alemanha 12%, o Japão, como eu acabei de dizer, 10%, os Estados Unidos são quase 7% do PIB americano. É lógico que a gente não tem, por exemplo, 2 trilhões de dólares, isso dá mais que o PIB brasileiro. A gente não tem esse recurso, mas é necessário fazer um esforço maior, um esforço fiscal maior para poder tentar minimizar os efeitos do coronavírus no país. Isso é ponto pacífico. Se a gente está falando em outros países investindo 10, 15, 17% do PIB para poder conter a epidemia, para poder conter os efeitos da epidemia, a gente trabalhar nessa faixa de 2% aqui é irrisório. Não é só ajuda financeira que resolve a crise do coronavírus. As nações, os países, de maneira geral, pelo menos em sua maioria, estão seguindo as orientações das autoridades sanitárias ao redor do mundo. Mas há aquelas nações que vêm lançando mão até de ações adicionais, ações experimentais, tudo no sentido de ajudar a conter o coronavírus. Olha só o que anunciou hoje o ministro da Defesa de Israel. My name is Naftali Bennett, and I'm Minister of Defense of the State of Israel. I want to share with you the single most important insight of the entire corona epidemic. The most important thing, more than general social distancing, more than testing, more than anything else, is to separate old people from younger people. The single most lethal combination is when grandma hugs her grandson. Why is that? Because corona is a unique virus in the sense that it's way more lethal for old people than for young people. In many countries, 0 young people died. Countries that many people died, you have 0% or 0.1% of folks under the age of 30 or 20, whereas old people over the age of 80 and 70, 1 out of 5, 1 out of 7 of them that get the virus die. So what we need to do over the next period of time is take care of grandma and grandpa, but from far away. Lots of WhatsApps and Skype and you name it. Bring them food, clean the box before you leave, and then they take it in their house. But do not enter the house, do not hug them, because you're risking them. Israel tem 2.600 casos, são 8 mortes confirmadas e naquela região a situação que mais preocupa é a da faixa de Gaza, porque ali moram 1,5 milhão de pessoas em condições precárias e acerca das quais não há controle sobre os números do coronavírus. Já no Japão, vizinho da China, onde a pandemia começou, o governo não chegou a adotar o confinamento. Fez um pedido à população para que permanecesse em casa, voluntariamente. Só que a julgar pelo vídeo postado por um brasileiro que está no Japão, vídeo postado essa semana, muito pouca gente seguiu a recomendação. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 22 de março de 2020. Estamos aqui no Japão, em Tóquio, em plena crise de coronavírus, onde as pessoas se resguardam em casa para evitar a proliferação dessa maldita doença. Então dá uma olhada só. Isso não quer dizer que a doença esteja controlada por lá. O número de casos está entre os maiores do mundo, com quase 1.200 confirmados e mais de 40 mortes. A confiança do governo é na cultura japonesa. A população já está acostumada com medidas de proteção e a higiene é fundamental para um povo organizado e que vive em ruas limpas. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter medidas importantes na área da economia.
A primeira foi zerar o imposto de importação da cloroquina e da azitromicina para uso em hospitais. As substâncias foram citadas por ele durante o pronunciamento de terça-feira como sendo eficazes no combate ao coronavírus, apesar de a Anvisa alertar que ainda não há comprovação científica para esse emprego. Outra medida foi permitir a importação de seringas descartáveis e tubos para coleta de sangue com preços menores e deixá-los acessíveis para as populações vulneráveis. E hoje, na porta do Palácio, o presidente Bolsonaro cumpriu aquela rotina a qual o Brasil já tem se habituado, saiu para falar com seus seguidores, manteve, sim, uma distância razoável, né? E depois de ouvir apelos até para que todos voltassem a trabalhar, ele se dirigiu à imprensa. Olha só, olha a imprensa lá. Eles dizem que o povo tem que ficar em casa, mas estão na rua. Olha a imprensa, porra, vocês estão aqui trabalhando, tem que ficar em casa, pô, quarentena. No Brasil, o número de novos casos continua a sua ascensão praticamente na vertical. Somos o terceiro país do mundo em número de novos casos no período de um mês, 30 dias. Só que tem mais preocupação aí, sabe por quê? Muitas pessoas estão sendo acompanhadas em casa, pessoas que até se sentem bem, estão sendo acompanhadas em casa, mantendo o isolamento, só que sem terem feito testes. Ou seja, os números de novos casos provavelmente serão maiores do que aqueles que já estão confirmados. Para quem está em casa, cumprindo aí esse isolamento, essa quarentena, está bem, e já está, afinal, projetando o futuro, né? Por que não? Temos que projetar assim, pensar no futuro, ter perspectiva. Para essas pessoas todas, o jeito é buscar uma forma de se divertir, e aí as redes sociais ajudam como ninguém. Por causa desse tipo de pensamento é que a hashtag Depois da Quarentena Eu foi uma das mais postadas nas redes sociais. Vamos ver alguns vídeos. My friend. A gente vai encerrar a edição de hoje do Clicktube News fazendo uma homenagem a uma vítima do coronavírus. O maestro Martinho Lutero, que tem um trabalho reconhecido no Brasil, na Itália. Ele morreu em São Paulo e vai ser cremado sem presença de familiares ou de amigos. A gente encerra a edição com um momento dele mais descontraído durante o ensaio. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em casa. Obrigado, gente. Vamos tentar fazer isso junto aqui com vocês, com essa nova música que vamos cantar, que é Minha Canção de Chico Buarque. Faz parte da peça Os Saltimbancos, uma peça infantil. Na verdade, a música não é, nem a música nem a letra do Chico Buarque, o original, é de Luiz Bacalov, um judeu argentino radicado na Itália, mas o Chico Buarque adaptou e fez uma letra. Nós brasileiros somos assim chatos, mais bonita que o original. Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz-se uma ilusão, soletra o verso, lavra a melodia, singelamente, dolorosamente, doce a música silenciosa, larga o meu peito, solta-se no espaço, faz-se certeza minha canção.